E compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Começa agora na Ilha do Mel FM, Ilha Ambiental. Um bate-papo com convidados, onde o assunto principal é a sustentabilidade, maneiras de suprir as necessidades do presente com recursos do meio ambiente sem afetar as gerações futuras. No ar, Ilha Ambiental. Embarque conosco nesta jornada ecológica com o quadro Descobrindo o Ilha Ambiental. Aqui não exploraremos apenas a natureza, mas também aprenderemos sobre a importância de preservar esse mundo verde e lindo que é a base da nossa A viagem existência. começa na entrada leste do Parque Nacional de Yellowstone e explora o Lago Yellowstone. Depois, segue pelo rio Yellowstone e passa pelos primeiros fenômenos geotérmicos do parque na região do vulcão de lama. Ao norte, a jornada descobre por que a imagem das Upper e Lower Falls teve papel essencial na criação do parque. Em seguida, atravessa o Grand Canyon de Yellowstone e chega às planícies do Vale de Lamar. Na ponta noroeste de Wyoming, a viagem explica por que o parque é um tesouro americano, a partir das Mammoth Hot Springs. No sul, a jornada explora as bacias geotermais da caldeira de Yellowstone e chega à sua atração mais famosa, o geyser Old Faithful, a tempo de um encerramento incrível. O Parque Nacional de Yellowstone tem 5 entradas. Mas esta viagem se aproxima dele pelo leste, seguindo o Shoshone River no Wapiti Valley, a cerca de 80 quilômetros de Cody, em Wyoming. Por causa das restrições do clima, a entrada leste do parque fica aberta apenas de maio a novembro. Na entrada, surgem os enormes picos da Absaroka Range, nas Montanhas Rochosas. Yellowstone, fundado em 1872, foi o primeiro parque nacional do mundo e recebe 3 milhões de visitantes por ano. O acesso ao parque pelo leste só é possível por causa da Sylvan Pass, bem mantida para permitir que turistas possam chegar no inverno de snowmobile ou de ônibus. O nome da passagem vem do lago Sylvan, que fica ao lado da estrada. A viagem continua seguindo a passagem e chega ao Lago Yellowstone, a maior massa de água do parque. Sua bacia faz parte da enorme caldeira de Yellowstone, criada por explosões vulcânicas mais de 600 mil anos atrás. Yellowstone é um habitat maravilhoso para mais de 60 espécies de mamíferos. São animais como este pequeno rebanho de uapitis. O parque tem cerca de 30 mil uapitis ao todo. É a ponta norte do lago que o liga ao rio Yellowstone. Fishing Bridge, a ponte da pesca, cruza o local de encontro, já que esta é uma das melhores áreas para a pesca da truta salmonada. E perto daqui fica um famoso estacionamento para trailers. Visitantes que quiserem uma acomodação menos rústica podem ficar no Lake Hotel. Construído no fim do século XIX, o hotel foi restaurado em 1990. O rio Yellowstone é um grande afluente do rio Missouri e se estende por quase 1.100 quilômetros das Montanhas Rochosas. Dentro do parque, ele é usado para a pesca recreativa. As palavras Yellow, Stone, pedra e amarela foram registradas por Lewis e Clark durante sua famosa expedição, depois de um encontro com a tribo Minitari perto do rio em 1805. Seguindo para o norte, a viagem entra na região do vulcão de lama. Estas formações são criadas a partir da geoexcreção de ferro e de sulfeto de hidrogênio, que dão a cor cinzenta escura e o cheiro de ovos podres à lama. Seguindo para o norte, para fora do Hayden Valley,
os primeiros sinais de corredeiras aparecem, à medida que o rio Yellowstone começa sua descida pelo Grand Canyon do parque. O rio primeiro deságua nas Upper Falls, uma queda de 33 metros. Mirantes espetaculares nas trilhas dos dois lados do cânion as tornam um dos lugares favoritos dos visitantes do parque. Elas são um bom exemplo de como a paisagem de Yellowstone foi moldada por eventos vulcânicos 600 mil anos atrás. As Upper Falls marcam um local em que um fluxo de lava dura se encontrou com um fluxo de lava líquida e foi alterado. Em 1871, o Dr. Ferdinand Hayden, cujo nome foi dado ao vale, liderou uma pesquisa geológica na região inexplorada de Yellowstone. Junto com ele estavam o fotógrafo William Henry Jackson e o pintor Thomas Moran. As fotografias e pinturas das cachoeiras chamaram a atenção do país e inspiraram o Congresso americano a criar o Parque Nacional um ano depois. O rio Yellowstone flui mais 500 metros antes de dar um mergulho mais profundo, que o leva à foz do Grand Canyon. As Lower Falls são uma queda de 94 metros. É a cachoeira mais alta do parque e tem quase o dobro do tamanho das cataratas do Niágara. Ela também é a cascata das montanhas rochosas com o maior volume de água. E esta é a famosa vista do cânion, imortalizada pela célebre pintura de Thomas Moran, que hoje está na Casa Branca. Estas cachoeiras majestosas inspiraram muitas histórias quase míticas, inventadas por garimpeiros que se aventuravam pelo território de Montana em meados do século XIX. Na época, jornais da fronteira diziam que as cachoeiras tinham milhares de metros de altura e se referiam a elas como o local mais sublime da Terra. Duas rotas paisagísticas que partem da Grand Loop Road oferecem uma vista espetacular do cânion, com mirantes como Point Sublime na borda sul. Outros mirantes levam os visitantes até as margens das Upper e Lower Falls e oferecem a eles um encontro emocionante com as poderosas cascatas. Cerca de 10 mil anos depois das erupções vulcânicas em Yellowstone, fluxos de lava inundaram a região. Um deles foi um fluxo de lava do cânion, que criou uma bacia termal moldada a partir do vapor e dos gases quentes, que alteraram e enfraqueceram a lava. Outros fluxos bloquearam o caminho de lagos e os fizeram transbordar, o que também ajudou a moldar o cânion de Yellowstone. O parque contém vários vales largos e abertos, como o Vale de Lamar, no canto nordeste de Yellowstone. Trilhas para cavalos são muito populares entre os participantes de visitas guiadas. A estadia no parque pode durar até 10 dias, o que permite que os visitantes se aventurem pela natureza tranquila. O vale e o rio de Lamar se estendem por quase 10 quilômetros, da confluência com o rio Yellowstone, pouco abaixo do Grand Canyon, até o encontro com o Soda Butte Creek. Um verdadeiro tesouro de Yellowstone, o vale tem uma paisagem incrível. Mas ele também foi cenário de um dos maiores projetos de conservação da vida selvagem do parque: a recuperação do bisão americano. Em 1903, havia menos de 50 bisões no parque. Um século depois, a população era de cerca de 5 mil. O rebanho de bisões do Parque Nacional de Yellowstone é um dos 4 rebanhos selvagens e geneticamente puros da América do Norte. 27 quilômetros ao norte do cânion, um pequeno riacho se separa do rio Yellowstone e flui para o sul,
até a terceira cachoeira do parque, Tower Fall, com 40 metros de altura. A cachoeira tem o nome das formações vulcânicas que a cercam, e um mirante oferece uma vista maravilhosa delas, atraindo muitos turistas. Seguindo para o noroeste, a viagem passa pelo Roosevelt Lodge Historic District. Construído em 1919 como um centro educativo, o local oferece acomodações rústicas e passeios a cavalo para visitantes que queiram explorar a região. O nome do local é uma homenagem ao presidente Theodore Roosevelt, que acampou neste local antes de a construção começar. Esta é outra atração popular: os passeios de carruagem. O antigo meio de transporte principal para os visitantes, que passavam dias atravessando o parque em estradas empoeiradas, carruagens oferecem uma aventura nostálgica através dos campos cobertos de sálvia do Pleasant Valley. Você está tendo a sorte de ver um residente muito tímido do parque: o urso negro. Na verdade, Yellowstone tem uma grande população deles, muito maior do que a de 300 ursos pardos. E apesar de este urso estar em um campo aberto, ursos negros costumam ser encontrados em áreas de florestas. A viagem passa pelos vales do norte de Yellowstone e por um bisão brincalhão. O animal é nômade e migra até estes planaltos gramados no verão para se reproduzir. Eles são vegetarianos e comem a grama dos campos e colinas durante as estações mais frias. O bisão é o maior animal do parque e muitos acreditam que seu habitat em Yellowstone é o único da América que existe desde a pré-história. Wapitis são mamíferos de grandes altitudes e costumam ser vistos bem cedo de manhã ou no fim da tarde no verão, pastando nos campos. Em 1988, incêndios danificaram 36% do parque. As regiões afetadas acabaram se tornando habitats para os wapitis, à medida que a vegetação se desenvolvia. Além disso, eles também pastam em áreas recém-desmatadas. Os machos são identificados por sua linda galhada. O conjunto tem entre 6 e 8 galhos de cada lado e pesa mais de 13 quilos. Em março e abril de todos os anos, o wapiti perde totalmente a galhada, que volta a crescer de maio a agosto. Perto dali, o Gardner River corta o Sheep Eater Canyon, um lugar que ganhou o nome da tribo Sheep Eater, que usava os penhascos para reunir e capturar animais. Hoje, uma trilha espetacular do cânion leva visitantes a um dos segredos mais bem guardados de Yellowstone, as Osprey Falls. Escondidas em uma garganta estreita, as cachoeiras criam uma névoa refrescante que agrada aos visitantes nos dias quentes de verão. O parque fica num planalto com altitude média de 2.400 metros e é unido por montanhas que chegam a 3.300 metros de altitude. O planalto costuma ficar coberto pelas nuvens, o que cria um ambiente encantador para os visitantes. Entre o Mount Everett e a área das Mammoth Hot Springs, a cerca de 8 quilômetros da entrada norte, está a sede do parque. Uma série de casas construídas no fim do século XIX e início do século XX.
Durante a maior parte de sua existência, Yellowstone foi gerenciado pela Cavalaria dos Estados Unidos. A região foi um posto do Exército por 32 anos. Os imóveis de pedra podem hospedar até 400 pessoas. Em 1918, o Exército entregou o controle do parque aos civis, que mantiveram o Forte Yellowstone como sede do parque. Os prédios históricos hoje servem como escritórios e residências. Além disso, contém uma clínica e o Museu Albrecht, que conta a história dos residentes do parque. Ao lado da região do Forte Yellowstone fica uma colina branca mágica, coberta de carbonato de cálcio. Esta maravilha geotermal da natureza, Mammoth Hot Springs, é composta por um complexo de platôs de calcário, que aparece em suas variedades branca, bege e creme. Um circuito de passarelas e escadas permite que exploradores passeiem por esta incrível exibição de rochas sedimentárias. Todas essas formações têm personalidade individual, como o hoje extinto Liberty Cap, um cone de 14 metros formado pela água quente que emanava de uma única fonte. À medida que a água quente da Norris Geyser Basin passa por uma falha e escapa da superfície da Terra através de rachaduras e fissuras, o calcário dissolvido é depositado nos platôs. Mais de 1.800 quilos de carbonato de cálcio fluem pelas fontes termais todos os dias. Os platôs amarelos, laranja e marrons ganham sua cor por causa das bactérias que se proliferam nas águas. A viagem sai da região noroeste de Yellowstone e continua para o sul, voltando para a borda da caldeira. É aqui que fica a bacia com as maiores temperaturas do parque. As condições térmicas extremas da Norris Geyser Basin são resultado da junção de duas grandes falhas e da zona de fratura da caldeira de Yellowstone. Por isso, a bacia tem os fenômenos termais mais quentes, ácidos e dinâmicos do parque. Piscinas límpidas se tornam ferventes e enlameadas, e até se transformam temporariamente em geysers. Nesta bacia, há fontes termais com características prismáticas, desenvolvidas pela pigmentação das bactérias que crescem na água rica em minerais. Próximo à entrada oeste fica a fonte do rio Madison, na confluência dos rios Gibbons e Firehole, vigiada pela National Park Mountain. Este local é conhecido como Madison Junction. Muitos afirmam que foi aqui que os líderes da expedição Washburn de 1870 pensaram pela primeira vez em criar um parque nacional, sentados em torno de uma fogueira. Seguindo para o sul, a viagem passa pela Lower Geyser Basin, cujos pequenos grupos de fenômenos termais se espalham pelos campos abertos que margeiam o rio Firehole. Dê uma olhada nos grupos Fire Lake e The Fountain, conhecidos por suas poças de lama multicoloridas. A bacia também encanta os espectadores com suas fumarolas, geysers, poças borbulhantes e fontes termais. O White Dome expele água e vapor através de um cone branco e rosado de 6 metros. A Lower Geyser Basin tem muitas regiões de grande atividade, como Firehole e os Hot Lakes, que se formam através do rio Firehole. O Steady Geyser, o geyser regular, é o maior geyser em constante erupção de Yellowstone e do mundo. O grupo Fountain Paint Pot é o conjunto mais diverso de fenômenos termais da bacia, com fontes termais,
poças de lama, geysers e fumarolas. O Clepsydra Geyser, cujo nome vem da palavra grega para relógio de água, tem 4 saídas e espirra água em 2 fases. A fase mais agitada pode durar entre 3 e 6 horas. Outro fenômeno notável do grupo são as Fountain Pen Pots, as fontes de tinta, que tiram seu nome de sua cor vermelha, amarela e marrom. Na primavera, estas poças de lama ficam mais ativas, já que a água abundante, vinda da neve derretida, cria um efeito divertido com as bolhas. Nos meses de verão, mais quentes, a lama fica mais seca e grossa. Entre as Upper e a Lower Geyser Basin, fica a Midway Geyser Basin, apelidada de Hell's Half Acre, ou Meio Acre do Inferno, pelo escritor Rudyard Kipling. Este é o Excelsior, que já foi o maior geyser do mundo e expele 22 milhões de litros de água por dia no rio Firehole. Ao lado do Excelsior fica a Grand Prismatic Spring, a maior fonte termal do parque e a 3ª maior do mundo. A fonte expele mais de 2.000 litros de água por minuto. Sua cor às vezes varia, dependendo da temperatura da água e da proporção de pigmento produzido pelas bactérias que crescem nela. Sua cor azul é muito intensa graças à alta pureza e à profundidade da água do meio da fonte. A Grand Prismatic Spring também serviu de inspiração para o artista Thomas Moran. Ao passar para os Upper Geysers, a viagem se concentra num grupo isolado chamado Black Sand Basin, que chama a atenção por suas fontes termais coloridas, como as poças Emerald e Rainbow. A bacia recebeu este nome por causa do vidro negro vulcânico que cobre grande parte da área. Outra atração famosa dos Upper Geysers é um geyser com formato estranho, o Groto. A boca do geyser se formou em torno de tocos de pinheiros destruídos por um terremoto milhares de anos atrás. Com uma vista clara do geyser Old Faithful, o hotel de mesmo nome foi aberto no parque em 1904. Construído com pinheiros locais, ele é o maior hotel de madeira do mundo. As fundações e a incrível lareira do saguão foram feitas da pedra vulcânica mais comum no parque. A uma breve caminhada de distância do hotel histórico fica o Old Faithful. Por causa de sua previsibilidade, ele é provavelmente o fenômeno geotermal mais calculável do planeta. Por isso, o geyser em forma de cone também é a atração mais visitada do parque. Como para a maioria dos visitantes, o Old Faithful foi o primeiro fenômeno termal visto pela famosa expedição do exército americano, que deu ao parque o nome de Yellowstone em 1870. Por isso, ele também foi o primeiro geyser a receber um nome. O melhor indicador para as erupções do geyser é observar se os bancos que o cercam estão se enchendo de espectadores. O Old Faithful começa toda a performance com um prólogo de pequenos jatos espaçados que dura até 20 minutos. Os jatos costumam aumentar 2 ou 3 vezes até chegarem à altura máxima. Capaz de chegar entre 32 e 56 metros, cada erupção expele entre 14 e 32 mil litros de água. A previsão para a erupção seguinte do Old Faithful se baseia na duração da explosão anterior, que varia de 2 a 4 minutos.
Os intervalos entre erupções têm em média 90 minutos, e o momento da nova erupção é estimado logo após a anterior. O Old Faithful é realmente um símbolo do parque de Yellowstone e um ícone americano. Um lugar perfeito para encerrar esta jornada. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. Situada em Paranaguá e estando em constante evolução, é o primeiro terminal especializado no embarque de açúcar a granel da região sul do país. E mais uma vez, inova em sua infraestrutura, agregando cada vez mais tecnologia e eficiência em suas operações. Implantado em 2002, o primeiro armazém possui capacidade de 54 mil toneladas. Em 2005, com a construção do segundo armazém com 120 mil toneladas, a PASA triplicou sua capacidade de armazenamento, passando para 174 mil toneladas. Construído em 2014, o terceiro armazém em funcionamento possui capacidade de 65 mil toneladas. A PASA possui capacidade estática total de armazenagem de 239 mil toneladas. Como resultado do sucesso da organização e diante da crescente demanda da exportação brasileira, a empresa prepara novos investimentos no setor portuário, sendo a construção do quarto armazém que será instalado com o objetivo de ampliar a sua capacidade de armazenagem e embarque de granéis sólidos. O armazém PASA 4 vai possuir as seguintes características: 130 metros de comprimento, 40 metros de largura e 30 metros de altura, com capacidade para 60 mil toneladas. Com a construção do armazém PASA 4, a capacidade estática total de armazenagem aumentará em 38,1%, passando de 239 mil toneladas a 299 mil toneladas. O novo armazém contará com uma correia transportadora aérea com capacidade para 1.250 toneladas hora, que será interligada aos sistemas de recebimento rodoviário e ferroviário da estrutura já existente. Seu sistema de embarque será através de duas correias transportadoras, que irão alimentar 2 elevadores de canecas. Por sua vez, alimentarão 2 balanças de fluxo com capacidade para 2.500 toneladas. Será construída uma nova linha de embarque, onde esta nova correia transportadora se conectará ao sistema já existente e também será instalado um novo ship loader. Todas as correias serão de borracha vulcanizada, com proteção anti-chamas, montadas sobre roletes especiais propriamente desenhados para o suporte necessário. Sendo assim, o novo sistema de embarque totalizará 3 correias transportadoras e mais um ship loader, ampliando sua capacidade de embarque de 1.500 toneladas hora para 4.000 toneladas hora. Projetado para atender navios tipo Panamax e Posmax, também será dotado de sistema de controle de particulados de última geração. Tendo em vista as novas ampliações de armazenamento e embarque, a PASA investe mais uma vez em eficiência e agilidade, mantendo seus padrões de segurança, responsabilidade socioambiental e qualidade nos serviços prestados. A PASA tem a satisfação de apresentar este investimento de mais de 118 milhões de reais, contribuindo com a movimentação e crescimento das exportações do Porto de Paranaguá e do Brasil. PASA, Paraná Operações Portuárias S.A.
Os maiores desafios do mundo sempre serão superados com inteligência e eficiência. Ser referência nacional, visando a excelência em soluções de operações portuárias, faz da Rocha Terminais Portuários e Logística uma das principais e mais modernas empresas do setor no Brasil. Fundada em 1864 em Paranaguá, Paraná, a Rocha, por meio de uma sólida estrutura societária, tem construído ao longo de seus mais de 158 anos uma história de grandes conquistas e crescimento. Com ampla atuação no mercado nacional, certificada OEA e ISO, nos destacamos cada vez mais nos serviços de movimentação e armazenagem de importação e exportação de granéis sólidos, líquidos, produtos siderúrgicos, celulose e de cargas gerais containerizadas e soltas, bem como cargas de projeto. Presente em áreas portuárias de importância mundial, com ampla responsabilidade socioambiental e com mais de 1.800 colaboradores diretos. Atuamos com operações nos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande e no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Em Paranaguá, possuímos capacidade estática para armazenar mais de 690 mil toneladas de granéis sólidos, sendo ainda responsável por 26% da operação portuária de fertilizantes importados pelo Brasil. A Rocha possui relevante participação na movimentação de cevada, malte, trigo e sal, além de possuir um dos principais terminais na movimentação de granéis sólidos agrícolas de exportação. Para atender a movimentação de fertilizantes, contamos com mais de 420 mil toneladas de capacidade estática em armazéns alfandegados e gerais e operamos com sistemas de correias transportadoras que distribuem os produtos para o nosso complexo de 4 armazéns alfandegados. Além de contar com um sistema de envase e expedição dos fertilizantes por meio de Big Bags, oferecendo qualidade e produtividade às nossas operações. A Rocha investe também na implantação de novas correias transportadoras, que aumentarão a velocidade de descarga nos berços de atracação e nos novos armazéns, ampliando a capacidade de armazenagem dos terminais retroportuários. Este projeto em andamento trará aumento significativo da eficiência total do sistema de descarga de fertilizantes e, acima de tudo, redução de custos para os importadores e para o agronegócio brasileiro. Na exportação, são 270 mil toneladas de capacidade estática e 4 armazéns operando com 4 correias transportadoras, interligadas ao corredor de exportação do Porto de Paranaguá, confirmando a eficiência na operação. Na descarga, possuímos 4 tombadores e uma moega ferroviária, com capacidade de descarregar até 6 vagões simultaneamente, atendendo às necessidades dos nossos clientes com uma recepção de até 35 mil toneladas por dia. Contamos também com um armazém alfandegado localizado dentro da área primária do Porto de Paranaguá, garantindo assim o movimento e armazenagem de cargas containerizadas, soltas, big bags, bem como cargas de projetos. Em Paranaguá, somos o maior operador portuário para embarques de celulose, com movimentação anual de aproximadamente 1 milhão de toneladas, com produções diárias iguais aos maiores terminais especializados neste tipo de carga. Isso só é possível com trabalho sério e ético que, aliado à tecnologia de ponta, garante que as nossas operações sejam realizadas de forma diferenciada, com agilidade, qualidade e segurança. Com a participação societária na Catalini Terminais Marítimos, empresa com 613 mil metros cúbicos de capacidade estática de tancagem e pier próprio, reforçamos a manutenção da liderança no segmento em que atuamos. Em São Francisco do Sul, o nosso Porto Seco possui uma área de 128 mil metros quadrados e está localizado a 7 quilômetros do porto, possibilitando a simplificação dos procedimentos e diminuindo os custos operacionais para os nossos clientes, sendo um dos principais polos importadores siderúrgicos do sul do Brasil, com 20 mil metros quadrados de armazéns estruturados e com 2 pórticos para movimentação de carga.
Acompanhando o crescimento do Porto de São Francisco do Sul, na área de fertilizantes e granéis sólidos, ampliamos o nosso mercado ao nos associarmos à Fullport, operação portuária e armazenagem, aumentando ainda mais a nossa capacidade de operação. Através da nossa unidade no Porto do Rio Grande, somos a principal e mais eficiente operadora portuária na movimentação de granéis sólidos no porto público, com armazenagem para 70 mil toneladas de fertilizantes em retroárea, facilitando para os nossos clientes a descarga e transbordo de fertilizantes e outros granéis de importação, além do carregamento de cereais como trigo, malte e arroz. Na busca de atender os nossos clientes de norte a sul do Brasil, expandimos a nossa presença geográfica para o Porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Através da nossa investida COP, Companhia Operadora Portuária do Itaqui, com 70 mil toneladas de capacidade estática interligada ao berço 101, a principal operadora portuária de São Luís, reforçamos ainda mais o nosso posicionamento de ser o maior operador portuário independente do Brasil. A COP possui 300 mil metros quadrados em retroárea e 35 mil toneladas de capacidade de armazenagem. Atualmente, a COP está em fase de conclusão de mais um investimento que entrega ao mercado nacional um novo corredor norte-sul de transporte ferroviário, em parceria com a VLI, entre a sua moega ferroviária, instalada no Terminal COP em Itaqui, e um novo armazém para 60 mil toneladas e estrutura de recepção ferroviária no TIPA Tocantins. Ao todo, possuímos uma capacidade de armazenar mais de 1.600.000 toneladas de granéis sólidos e líquidos e de movimentar mais de 25 milhões de toneladas por ano, garantindo aos nossos clientes as melhores soluções portuárias e logísticas. Somos uma empresa com altos padrões de governança, transparência e compliance, que com um constante investimento em equipamentos e no desenvolvimento de pessoas, buscamos sempre a eficiência e a qualidade em todas as nossas operações. Muito prazer, Rocha Terminais Portuários e Logística. Inteligência e eficiência portuária. O programa Ilha Ambiental, para quem ainda não entendeu o que é o programa, é uma aplicação prática do tipo Pesquisa, Divulgação, Ação, que é desenvolvida pela Ilha do Mel FM. As atividades de pesquisa servem de embasamento para a divulgação e direcionamento das ações extensivas. A divulgação consiste em programas que vão expor o ouvinte, o internauta, fazendo uso, claro, de uma linguagem de fácil compreensão, a necessidade de utilizar nossos recursos de forma responsável, sem interrompermos o crescimento da região, sabendo que o progresso pode e deve acontecer de forma sustentável. A missão, então, do programa Ilha Ambiental é vislumbrar o futuro de forma consciente. Bem-vindos à entrevista final. Neste segmento, teremos a honra de ouvir um especialista ou líder ambiental discutir os principais pontos do episódio. Juntos, refletiremos sobre a importância da conscientização ambiental. Preparem-se para uma troca de ideias inspiradoras e interativas sobre o nosso meio ambiente. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Nosso tema de hoje é efeito estufa e aquecimento global. Você já parou para pensar se existe diferença entre esses temas? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Antes de continuarmos, se inscreva no canal, clique aqui no sininho para você ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Então, meus queridos, vamos falar sobre efeito estufa e aquecimento global. Certamente você já se deparou com esses nomes, não é? É muito comum a gente achar que é a mesma coisa, né? Que esses nomes significam o mesmo fenômeno, mas não. Existem diferenças entre o que a gente vai chamar de efeito estufa e o que nós vamos chamar de aquecimento global. Para começarmos, vamos pensar sobre efeito estufa. Esse é um fenômeno, primeiro, natural do planeta. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, guarde essa informação.
O efeito estufa é basicamente a capacidade que a atmosfera terrestre tem em acumular, resguardar calor. Os raios solares incidem, né, sobre a atmosfera terrestre, então eles atingem a superfície. Aproximadamente 70% dessa energia que vem do Sol fica aqui retido no planeta, é absorvido pelos oceanos, pelos solos, e 30% volta para a atmosfera. Se esse calor não ficasse retido aqui na atmosfera terrestre, nós teríamos temperaturas incrivelmente baixas no planeta, o que não permitiria, por exemplo, o desenvolvimento da vida como ela se dá aqui para nós. Então o efeito estufa é esse condicionamento, né, esse fenômeno em que a Terra consegue reter calor, dando então oportunidade para o desenvolvimento dessa diversidade, da biodiversidade. Para que o efeito estufa ocorra, é necessária a ação dos chamados GEs, gases do efeito estufa. São componentes químicos da atmosfera que têm essa propriedade, né, de reter o calor. Os principais são o vapor de água, o gás carbônico, o óxido nitroso e o metano. Enquanto o efeito estufa é esse fenômeno natural, super positivo para o planeta e para a vida no planeta, nós temos, por outro lado, o aquecimento global. Essa, sem dúvida, é uma expressão que você vê o tempo todo. Basta acessar um site de notícias, basta ler alguma coisa sobre meio ambiente, com certeza você se depara com a questão aquecimento global. Mas o que é o aquecimento global? Então, por definição, aquecimento global hoje é tido como o agravamento do efeito estufa pelas ações humanas. Então, a partir da primeira revolução industrial, os seres humanos estão atuando no sentido de estimular, de agravar o efeito estufa. Então, essa ação humana gera o que nós chamamos de aquecimento global. Seria o efeito estufa de forma distorcida, né, de forma acelerada. Quais são as principais ações humanas que levam ao agravamento do efeito estufa, logo a causa do aquecimento global? Primeiro, nós temos de pensar na emissão de gases tóxicos. Os chamados GEs são hoje muito lançados por atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis. Se a gente parar para analisar como houve uma crescente no consumo de combustíveis fósseis no mundo a partir da primeira revolução industrial, é assustador. Sem dúvida alguma, a queima de petróleo, a queima de carvão mineral faz com que o volume de GEs aumente na atmosfera, agravando então o efeito estufa. Outro fator que não pode ser desconsiderado de nenhuma forma é a questão do desmatamento. Afinal de contas, quando se desmata florestas, por exemplo, nós estamos então reduzindo a capacidade de absorção de CO2, principalmente, né, do gás carbônico, e aumentando o lançamento de CO2 na atmosfera. Isso vale também para as queimadas, né? A queima de florestas é outro problema gerador do aquecimento global. Outra causa significativa do aquecimento global é a poluição dos oceanos e mares. Ao receber poluentes, os oceanos e mares vão então acumular substâncias químicas que são nocivas às algas e os fitoplânctons. Esses elementos são fundamentais na filtragem do ar. Afinal de contas, eles conseguem capturar o gás carbônico e fazer uma limpeza, né, vamos dizer assim, na atmosfera terrestre. Só que, com a poluição dos oceanos acontecendo, e ela já está acontecendo, está havendo morte desses organismos. Resultado, menos filtragem do ar, mais aquecimento global. Bom, pessoal, como consequências do aquecimento global, nós vamos ter alguns pontos extremamente definidos e importantes. Primeiro, a elevação das temperaturas médias da Terra, especialmente dos oceanos. E aí, esse é só o primeiro passo para uma série de outros problemas. Os oceanos se aquecem e automaticamente ocorre o degelo. Muita água congelada em áreas oceânicas, e isso já está sendo comprovadamente um dos maiores problemas, um dos maiores efeitos do aquecimento global. Então, com o oceano mais aquecido, o nível das águas sobe em função do degelo, as correntes marítimas são alteradas em seus fluxos, e aí acontece o efeito cascata. As correntes marítimas mudam também a circulação do ar,
por conta desse aquecimento maior, os climas serão alterados, áreas que são secas tendem a ficar mais secas, a ocorrência de furacões, de tempestades, ela passa a ser mais comum, ou seja, mudanças no cenário total em termos de climatologia global. Bom, todos esses elementos ligados ao aquecimento global, até a própria existência desse fenômeno, é hoje defendida por um órgão da ONU extremamente importante. Você já deve ter ouvido falar, chamado de IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. A ONU lança, então, periodicamente esses relatórios com base em trabalhos de cientistas de todo o mundo. Esses relatórios, eles dão, além das notícias, né, em relação a como a atmosfera terrestre está se comportando, como também a respeito das consequências que já estão sendo observadas. O IPCC promove, portanto, encontros ambientais ligados à dinâmica do aquecimento global, à dinâmica climática, tentando então alertar o mundo, forçar países a desenvolver políticas públicas no sentido de pelo menos minimizar os efeitos desse problema. Minimizar, porque ele já está acontecendo. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Antes da gente se despedir, você já sabe. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, vai lá nas nossas redes sociais, tem um mundo de conhecimento esperando por você. Acesse os links na descrição, deixe suas sugestões, seus comentários, nós estamos aqui para conversar. Beijo! Forma sustentável. A missão, então, do programa Ilha Ambiental é vislumbrar o futuro de forma consciente. Encerra-se agora Ilha Ambiental, na Ilha do Mel FM, a rádio que você vê. Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do Terminal da Pasa Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da PASA no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária.